Eu sou Isabel Loureiro Maior, médica fisiatra e professora aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, sou conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também na cidade do Rio de Janeiro, e participo do Fórum UFRJ Acessível e Inclusivo. No meu currículo passado, eu posso puxar o cargo que eu exerci em Brasília como secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, na época da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Hoje estaremos abordando a nova identidade da pessoa com deficiência e a construção dessa identidade. E também falaremos sobre o conceito de adaptação razoável, utilizando essa questão como o estudo de caso. Fundo branco. No lado esquerdo, dentro da grande mandala em tons de verde, está a fotografia de um homem em uma cadeira de rodas junto à mesa de um escritório. Ele é magro, tem a pele branca, cabelo curto, barba e bigode. Mexe no tablet que segura com uma das mãos. No lado direito, o letreiro. A nova identidade da pessoa com deficiência e o conceito de adaptação razoável. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. Para construirmos a identidade da pessoa com deficiência, eu vou utilizar dois marcos muito importantes para o mundo todo e também que tiveram o seu destaque no Brasil. São o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, 1981, e posteriormente, duas décadas depois, ou mais do que isso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi homologada pela Assembleia das Nações Unidas em 2006. Letreiro sobre fundo branco. Marcos da ONU para o movimento das pessoas com deficiência. Logo abaixo, o logotipo do Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Nele, o número 1981 está acima da ilustração estilizada em formato de triângulo invertido, que representa duas pessoas com os braços esticados uma para a outra, tendo as mãos e os pés unidos. Dois ramos de louro envolvem o logo. Ao lado está a imagem de várias bandeiras de diversos países tremulando em mastros altos e perfilados. Letreiro sobre a imagem. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2006. Esses documentos, esses marcos e os documentos posteriores, eles nos ajudam a perceber que o conceito de deficiência, saindo da questão meramente biológica e entrando na questão social, foi sendo feito aos poucos, quando as próprias pessoas com deficiência se deram conta de que não eram exatamente os impedimentos sobre o corpo ou sobre a capacidade cognitiva ou a questão mental, e sim a relação estreita, sempre uma relação presente em as pessoas com impedimentos e a sociedade, e poderia ser através de barreiras físicas do ambiente, barreiras atitudinais especialmente, e que levavam, portanto, à restrição de participação. Depois nós vamos verificar que são essas mesmas palavras, esse mesmo conceito que aparece no texto da Convenção da ONU. O primeiro documento ele é de 1982, que é o Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, que foi logo a seguir do ano comemorativo. E durante a primeira década, a ONU implementou, na medida do possível, porque um programa não é uma lei, um programa da ONU era um documento orientador. Então, durante esse período de 10 anos, até 1993, foram tentadas todas as possibilidades para que os países aderissem a políticas públicas promovendo a participação social das pessoas com deficiência. Naquela época, utilizávamos muito o termo integração, e daqui a pouco nós vamos ver dentro do modelo biomédico. Letreiro sobre fundo branco. Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, ONU, 1982. Abre aspas. A incapacidade, handicap, existe em função da relação entre as pessoas deficientes e o seu ambiente. A incapacidade ocorre quando essas pessoas se deparam com barreiras culturais,
físicas ou sociais, que impedem o seu acesso aos diversos sistemas da sociedade que se encontram à disposição dos demais cidadãos. Fecha aspas. Então, em 93, quando surge a avaliação da década, com um documento chamado Equiparação de Normas Gerais ou Normas Uniformes para as Pessoas com Deficiência, Equiparação de Oportunidades, nós vamos verificar que já é feita uma recapitulação de todo esse período, mencionando inclusive os avanços da parte da sociologia que os estudantes da Inglaterra, as pessoas com deficiência, da Liga dos Lesados Medulares, cunharam expressões que vão dar ensejo ao modelo social. Letreiro sobre fundo branco. Normas de Equiparação de Oportunidades. ONU, 1993. Abre aspas. O conceito punha em evidência a estreita relação existente entre as limitações sentidas por indivíduos portadores de deficiência, o meio circundante no qual se inscrevia a sua vida cotidiana e as atitudes da população em geral a seu respeito. Fecha aspas. E aí surgem as responsabilidades do ambiente, da sociedade, para com a pessoa com deficiência e a sua real participação no ambiente social. Letreiros. Modelo biomédico da deficiência. Deficiência como doença. Problema individual, da esfera privada e de responsabilidade da família. Indivíduo sem direito de escolha. Falta de políticas de proteção e promoção social. Invisibilidade, discriminação e pobreza. Paradigma da integração. Quando falamos sobre o modelo biomédico da deficiência, na verdade nós estamos enfocando a deficiência muito próximo à questão da doença, ou mesmo a consequência da doença. E aí ficamos presos a questões individuais, a questões meramente de responsabilidade da família, e não há outras colocações dentro da responsabilidade das políticas públicas. De fato, essas políticas ou não existiam, e foi o caso do Brasil durante muito tempo. Nós, na verdade, só viemos a ter políticas públicas depois da Constituição de 1988. Antes, tínhamos algumas questões relacionadas à educação especial, separada do modelo vigente para toda a população em geral, e também tínhamos algumas questões referentes à reabilitação, mas, na maioria das vezes, em centros somente nas grandes cidades, e, obviamente, que não alcançava a maior parte da população brasileira. Então, esse modelo, chamado modelo biomédico, ele está fortemente ancorado na questão de que a sociedade não mudava, e sim as pessoas deveriam sim se esforçar o máximo possível com esses elementos disponíveis, a educação especial separada e a reabilitação restrita a algumas questões, para que elas pudessem, então, se integrar à sociedade. Então, era um esforço individual e que cada pessoa tinha que vencer por si própria. Depois, com a passagem de todo esse tempo, nós chegamos ao que se chama hoje o modelo social da deficiência. Letreiros. Modelo social da deficiência. Deficiência como parte da diversidade humana. Questão coletiva, da esfera pública e de responsabilidade da sociedade. Dignidade, autonomia e direito de escolha. Sujeito de direitos e direito à acessibilidade. Paradigma da inclusão e dos direitos humanos. O modelo social, ele muda completamente a percepção e a doença não é mais enfocada. O que nós vamos perceber é que as pessoas com deficiência, elas existem. Elas sempre existiram e continuarão existindo. Portanto, elas fazem parte da diversidade humana. E é assim que devem ser entendidas, com as suas particularidades, com as suas peculiaridades e, portanto, com necessidades que são chamadas necessidades que dependerão muito mais das questões que estão fora da pessoa, portanto, da atividade social e das barreiras que ou existem ou, quando são retiradas, nós chamamos de situações de facilitação. Dentro do conceito, então, do modelo social da deficiência, é essencial que hajam políticas públicas, políticas que estejam preparadas, que tenham a percepção para que pessoas elas são elaboradas, que tenham orçamentos consequentes ao que será feito e, mais do que isso, que nós possamos entender a pessoa com deficiência como um sujeito de direitos. Por isso temos as políticas. Por isso, os direitos humanos das pessoas com deficiência são respeitados
E essa é a razão porque, finalmente, depois de 21 anos, portanto, passamos desde 1981 até 2002, quando a ONU percebeu que, apesar de todas as declarações, de todos os documentos normativos, de fato o movimento social tinha razão. Havia a necessidade de uma convenção específica sobre os direitos das pessoas com deficiência, que levasse em consideração uma série de direitos que, embora todos estejam na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como eu disse, as pessoas com deficiência são pessoas, são seres humanos e estão abarcados, estão envolvidos, estão protegidos pela Declaração Universal, mas falta um elemento, e esse elemento-chave é a acessibilidade. Então, quando nós falamos de modelo social, nós estamos falando da importância do papel da sociedade para que, de fato, nós possamos falar em inclusão, e talvez mais do que inclusão, na participação ativa das pessoas com deficiência. Bem, apesar de todo o avanço que foi o modelo social da deficiência, na verdade, do ponto de vista médico e do ponto de vista das leis que surgiram para as pessoas com deficiência, continuamos a nos apoiar em diagnósticos para definir quem são, ou quem eram, na ocasião, as pessoas com deficiência. Isso tudo era baseado em uma classificação da Organização Mundial de Saúde, que é a conhecida Classificação Internacional de Doenças. No entanto, as doenças não significam, como eu já mencionei, as pessoas com deficiência. Nós precisávamos de uma classificação complementar ao CID, para que nós pudéssemos, então, perceber todas as questões que estão, tanto na estrutura como na função do corpo humano, aquelas questões que são referentes às atividades desenvolvidas pelas pessoas, como as situações de participação social, que correspondem a questões de restrição ou não da maneira como você se comporta na sociedade. Portanto, nós estamos falando tanto de atividades e possíveis limitações das atividades, que são as tarefas que você faz do ponto de vista individual, ou vai precisar de algum apoio ou de algum auxílio da tecnologia, ou as questões relativas à restrição ou à possibilidade de participação social, que mostra aquele conceito relacional do modelo social da deficiência. Além disso, essa nova classificação, que tem o nome de Classificação de Funcionalidade, Saúde e Incapacidade, também da Organização Mundial de Saúde, ela surgiu em 2001. Daí a relação estreita que eu quero daqui a pouco mostrar com a autorização para a Convenção da ONU. A classificação chamada CIF, Internacional de Funcionalidade, ela nos dá a importância dos fatores ambientais, que são aqueles fatores contextuais, de modo geral, ambientais ou pessoais, que de fato vão interferir em toda essa equação de equilíbrio ou de desequilíbrio, trazendo a incapacidade. Se for de equilíbrio, a classificação chama de funcionalidade. Passando um pouco mais adiante, do momento em que a sociedade entendeu que, de fato, nós poderíamos classificar as pessoas, já que temos políticas públicas, e especialmente porque temos políticas de ação afirmativa que tentam dar um equilíbrio, tentam trazer a equidade ou a equiparação de oportunidade, nós precisamos ainda classificar quem são as pessoas com deficiência e quais são as condições para que elas possam ser chamadas de pessoas com deficiência e assim amparadas pelas leis específicas. Letreiros. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O artigo 1º permite o entendimento do modelo social da deficiência adotado. Abre aspas. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Fecha aspas. Daí surge o grande movimento. Em 2002, o México apresentou uma proposta à ONU e foi autorizado um comitê específico, chamado Comitê Ad Hoc, para a elaboração da convenção. Essa convenção foi a mais rapidamente feita, em 4 anos, e ela pôde ser assumida, homologada pela Assembleia das Nações Unidas em 2006.
Qual é a grande diferença da Convenção da ONU em relação aos documentos anteriores? Ora, uma convenção de direitos é um documento que pode ser ratificado, pelo menos assumido, assinado pelos países, e aqueles países que entendem que essa legislação também será uma legislação que dará corpo à legislação interna do país, então ela é ratificada. Foi o que aconteceu conosco. E o que diz a Convenção da ONU em relação às pessoas com deficiência e não apresentava isso antes? Primeiro, ela diz: deficiência é um conceito em evolução. Isso está no preâmbulo, quer dizer, na parte de contextualização. É um conceito em evolução e esse conceito ele é correspondente à interface entre as pessoas e a sociedade e as barreiras que podem estar à sua frente. São aquelas questões que de fato impactam a sua vida e levam a situações de não participação e, portanto, continuar a invisibilidade das pessoas com deficiência. Quando os países e as pessoas com deficiência, esses dois grupos de interesse, durante a elaboração da convenção, tentaram chegar num acordo, o grupo das pessoas com deficiência sempre vinha com uma ideia mais arejada, mais moderna, mostrando a importância dos fatores contextuais e externos. E os países, muitas vezes, ficaram extremamente preocupados com as questões relativas ao orçamento, as questões econômicas, que sairia para cada país poder, então, assumir regras, leis, políticas, em que você tivesse que fazer uma intervenção no ambiente, nas atitudes, nas instituições, para que você quebrasse as barreiras. E a isso tudo nós chamamos do direito à acessibilidade, que é um direito essencial na vida das pessoas. Nós damos o nome de direito instrumental ou direito básico. Não se pode falar, por exemplo, em trabalho. Direito ao trabalho, direito ao ambiente de trabalho, direito a ter ferramentas de trabalho, direito a conviver num ambiente inclusivo, se nós não assumirmos de pronto a necessidade e o direito à acessibilidade, que trará as questões para o ambiente em que essa pessoa vai mostrar o seu potencial, vai mostrar a sua capacidade laborativa, a sua capacidade social, a sua capacidade de trazer questões novas, porque ela vai levar, na verdade, um pouco da diversidade para o seu ambiente. E isso pode se repetir na questão da escola, na participação política, na questão cultural e, de novo, no ambiente de trabalho, para podermos pormenorizar em relação ao que estamos comentando aqui com todos, que é o trabalho com a inclusão com acessibilidade no trabalho. No Brasil, nós fizemos uma opção da ratificação da Convenção por meio de um rito que corresponde à questão das emendas constitucionais. E aí levamos um pouquinho mais de tempo. E foi finalmente em 2008 que, através de um decreto legislativo 186, o Senado Federal, depois de a Câmara também ter votado, promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com equivalência constitucional, e o processo de ratificação se complementa com o Decreto 6.949 de 2009, que é o decreto que transforma todas as regras da Convenção da ONU em norma constitucional brasileira, portanto, afeta todo o arcabouço, todo o marco legal que nós temos. Ora, era preciso que, depois de assumida a Convenção como emenda constitucional, se fizesse uma revisão da legislação, em especial que verificássemos se a acessibilidade e a quebra de barreiras sociais contemplava a vida das pessoas através das leis que já existiam. Por sorte, para nós, isso não era uma grande novidade, porque já tínhamos leis de acessibilidade desde o ano 2000. E o Decreto da Acessibilidade, muito conhecido, 5296, de 2004, também já trazia tudo isso para o ordenamento jurídico brasileiro. Mas foi de extrema importância ter surgido, em 2015, a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A lei brasileira, como ela é totalmente baseada na Convenção da ONU, ela vai repetir a definição de pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
portanto auditivo e visual, esses impedimentos, em contato com obstáculos ou barreiras, é que podem levar a restrições na participação das pessoas com deficiência. Reparem que nós trocamos o foco único em impedimentos, que na CIF corresponde às alterações na estrutura e na função do corpo, e vamos visitar a questão dos fatores contextuais quando falamos nas barreiras que podem obstruir a participação das pessoas com deficiência. Então, a Lei Brasileira da Inclusão, ela traz toda essa percepção da nova identidade da pessoa com deficiência, que é uma pessoa como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão ou cidadã brasileira, que, tendo as oportunidades corretas, ela deverá participar de toda a corrente da vida. Como é que nós estamos lidando hoje com essa questão? Ainda estamos um pouco atrasados, porque precisamos fazer o que determina o artigo 2, segundo artigo da Lei Brasileira da Inclusão, que é a avaliação biopsicossocial das pessoas, para que possamos definir quem são aqueles que receberão as políticas específicas de pessoas com deficiência. Essa avaliação ela precisará ser feita através de uma equipe multiprofissional e também de caráter interdisciplinar. Quando o Brasil tiver o instrumento, e nós já temos pelo menos o arcabouço geral desse instrumento, que é o Índice Brasileiro de Funcionalidade, nós poderemos então abandonarmos a classificação através dos códigos de doença que usamos até hoje e passarmos a avaliar a funcionalidade, e aí sim cumprimos a convenção no tocante a toda essa parte. Falando um pouco mais sobre a Lei Brasileira da Inclusão, quero mencionar uma figura nova jurídica também, que é o crime de discriminação contra as pessoas com deficiência, chamado discriminação em razão da deficiência, que é qualquer diferenciação que se faça com a intenção ou com o efeito de prejudicar a participação, mais uma vez, e a inclusão das pessoas com deficiência. Inclusive, na questão da discriminação em razão de deficiência, a recusa de tecnologia assistiva e a recusa de adaptações razoáveis faz parte da discriminação. Isso significa que não pode ser recusado, em outras palavras mais fáceis, para que nós possamos entender perfeitamente. Então, discriminar, por exemplo, é negar matrícula. Discriminar é causar prejuízo ou a questão do acesso da pessoa ao mercado de trabalho, aos ambientes em geral, a participação nos espetáculos, a participação nos esportes, tudo isso é discriminação em razão da deficiência. Mas também a falta da acessibilidade, em especial nessas complementações necessárias para a autonomia e para a segurança das pessoas, também é considerado dentro da Lei Brasileira da Inclusão, porque isso deriva da própria Convenção da ONU, um fator de discriminação. Eu quero aproveitar para abordar agora o conceito de adaptação razoável. Para que nós possamos chegar à adaptação razoável, voltemos à noção da acessibilidade como um grande guarda-chuva em que todas as questões que nós vamos fazer modificações para que as pessoas tenham o seu desempenho facilitado ou auto-permitido da melhor maneira, com a maior autonomia possível e com a maior segurança possível, elas possam desenvolver todas as atividades que queiram, né? E essa é a noção de acessibilidade do ponto de vista geral. E a acessibilidade se complementa com tecnologia assistiva, que aí já constituem, por exemplo, produtos, serviços, metodologias, uma série de questões em que nós vamos verificar para cada pessoa qual é a necessidade. E aí nós temos um mundo novo na frente, desde o celular, que hoje permite que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a praticamente todas as funções e todos os contatos. Da mesma maneira, as pessoas com deficiência auditiva encontram em uma série de aplicativos as possibilidades de usar. Nós não estamos mais dependentes de uma intermediação de telefonia, como era no passado. Hoje as pessoas cegas, as pessoas surdas, através dos aplicativos, se comunicam, seja por imagem, seja por textos,
Então, a mudança, isso é só um exemplo da tecnologia, o que pode fazer pelas pessoas com deficiência. E precisamos lembrar também, por exemplo, das próteses para as pessoas amputadas, as cadeiras motorizadas. Hoje, a marcha de uma pessoa com uma amputação de membros inferiores, ela é extremamente funcional e permite que essa pessoa, de fato, tenha autonomia e tenha segurança. Então, esse conceito de acessibilidade e de tecnologia assistiva, ele se complementa com um novo conceito, que é o conceito da adaptação razoável. Como o nome diz, são todas as adaptações, são os ajustes que são feitos e as modificações. Só que a adaptação razoável também traz, da origem das leis americanas e inglesas, uma noção de proporcionalidade entre o ônus, que é o termo usado, não, o ônus, e a possibilidade de que uma empresa, uma instituição, um comércio ou a indústria, uma escola, qualquer instituição, use de seus recursos para investir nessas adaptações razoáveis, que elas são requeridas caso a caso. E lembrando que é uma obrigatoriedade e não apenas um desejo das pessoas com deficiência. É uma obrigatoriedade porque é um direito que está garantido na legislação. Então, nós vamos poder verificar que adaptações razoáveis são devidas por todas as instituições que eu mencionei. E vamos pormenorizar para uma situação que muitas vezes nós estamos, quando falamos no mundo do trabalho e na questão da empregabilidade formal, nós ficamos, às vezes, presos somente ao mercado de trabalho, que é onde há uma obrigatoriedade da reserva de vagas. São as empresas com 100 ou mais empregados. No entanto, há uma série de empresas, desde o microempreendedor individual, as microempresas e as empresas de pequeno porte, que elas estão, dentro das possibilidades, elas estão abaixo da obrigatoriedade da cota. Mas isso não as exime de também procurar a capacidade de trabalho de pessoas com deficiência. Só que toda vez que nós falamos, de novo, na possibilidade de participação, alguns tipos de deficiência ou algumas pessoas com deficiência precisarão de adaptações razoáveis. E essas adaptações seguem um novo decreto, que é derivado do artigo 122 da Lei Brasileira da Inclusão. Confesso a vocês que muitas vezes eu mesma passei rapidamente por esse artigo e verifiquei o que seria, afinal de contas, esse regime diferenciado das empresas, das microempresas e das empresas de pequeno porte. É uma legislação que já existe, né, uma lei complementar, 123, que dá a essas instituições questões, essas sociedades, melhor dizendo, questões específicas que, no cumprimento da legislação referente às pessoas com deficiência, vai permitir que haja um prazo maior para as adaptações, para as mudanças ambientais, para a compra de equipamentos, mas não exime, volto a repetir. E há também uma proporcionalidade entre a renda bruta anual das empresas, de acordo com o porte, né, e o percentual que pode e deve ser aplicado, o limite superior. No caso do microempreendedor individual, 2,5% da renda bruta anual. No caso das microempresas, 3,5%. E no caso das empresas de pequeno porte, 4,5% da renda bruta, sempre verificado em relação ao ano anterior. Isso é de extrema importância, porque nós sabemos o grande potencial de mercado de trabalho que estão exatamente nessas empresas que estão abaixo do cumprimento da legislação de cotas, que está no artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Nós não podemos abandonar essa possibilidade de um grande número de empregos, especialmente porque isso é pulverizado por todo o nosso país. E são os pequenos comércios, as pequenas indústrias, que permitiriam nós aumentarmos muito a capacidade de emprego para as pessoas com deficiência. E essas empresas precisam também pensar em pelo menos 4 itens: a acessibilidade, a questão da contratação e da oferecer aos trabalhadores com deficiência as mesmas condições de trabalho, proporcional a toda essa noção de potencial de cada pessoa. Não é que uma pessoa não possa fazer determinadas atividades, é que cada um de nós tem
uma inclinação. Se nós tivermos o preparo profissional, nós estaremos prontos para seguir uma série de profissões ou de capacitações específicas. Então, capacitações com acessibilidade, acessibilidade no ambiente. No caso de clientes que cheguem a pequenas empresas, o atendimento prioritário e os mesmos salários para quem é pessoa com deficiência e desenvolve a mesma atividade daquela pessoa, o trabalhador que não tem deficiência, também são obrigatoriedades de todo o conjunto das empresas que são paradas pela Lei Complementar 123. Bem, essa é uma noção nova que nós trazemos, é um decreto 9.405 que regulamenta o artigo 122 da Lei Brasileira da Inclusão, e o artigo é do ano de 2018, ele é recente, ele está sendo implementado agora, e cada vez nós trazemos a ideia de que a pessoa com deficiência deve participar da vida e da vida laboral em todos os ambientes possíveis. Vamos recapitular os principais pontos que nós abordamos nessa conversa de hoje. A primeira foi sobre a elaboração da nova identidade das pessoas com deficiência, dando ênfase aos documentos da ONU e mostrando como foi que saímos do modelo biomédico para o modelo social, com uma grande influência do movimento internacional das pessoas com deficiência e a noção de que agora é a classificação internacional de funcionalidade da Organização Mundial de Saúde que deve ser a base de toda a legislação de classificação de pessoas com deficiência. Abordamos toda essa repercussão, tanto dos documentos da ONU como da OMS, para que nós chegássemos ao conceito de pessoa com deficiência, tal como ele é visto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, homologada pelas Nações Unidas em 2006 e ratificada no Brasil em 2008 com equivalência constitucional. A partir daí, vimos a necessidade de revisão da legislação brasileira, que foi feito através dos 120 artigos da Lei Brasileira da Inclusão, que basicamente visita todas as questões de acessibilidade, além de cada um dos direitos em específico. Falamos também sobre a necessidade da mudança da classificação no Brasil para uma classificação, uma avaliação biopsicossocial da deficiência, que deverá ser feita por um instrumento único para as políticas públicas. Levando em consideração a importância de tudo que se fala hoje em políticas públicas, da presença do direito à acessibilidade. E dentro da acessibilidade mencionamos a tecnologia assistiva, que também podem ser chamadas de ajudas técnicas, e ainda o conceito de adaptação razoável. Tudo isso é se nós não conseguirmos resolver com a proposta do desenho universal, e sim, esse é a nossa grande concepção. Mas que para que as pessoas com deficiência tenham o seu direito garantido, nós também usamos caso a caso as adaptações necessárias. Utilizei o decreto 9.405 de 2018, muito recente, para mencionar que também as empresas de pequeno porte, ou as microempresas, ou até mesmo o empreendedor individual, têm obrigações para com as pessoas com deficiência no que tange ao seu atendimento em seus negócios e também como trabalhador com os direitos e as necessidades garantidas, e em especial naquilo que nós chamamos de adaptações razoáveis, que são os ajustes e as alterações necessárias para que cada um consiga, da melhor maneira possível, desempenhar as suas propostas, desempenhar o seu trabalho e ter garantida a sua inclusão e a participação social. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, lembrar que falar sobre inclusão com acessibilidade no trabalho deve ser no nosso dia a dia, porque nós precisamos fazer com que todas as pessoas, de fato, encontrem a sua dignidade através do trabalho. Obrigada. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.